Senta ali o dedo no like. Então vamos lá. Vamos começar a falar do Projeto Manhattan. O problema é o seguinte, o Projeto Manhattan, ele pode ser falado como sendo vamos dizer assim, o início do fim, né? Mas até chegar no que seria o Projeto Manhattan, teve muita coisa para acontecer. Muita coisa mesmo. Então, para quem não entende muito de história, né? Vamos primeiro nos posicionar como que estava o mundo ali naquele momento. Tinha duas coisas muito importantes acontecendo no início do século XX, ali nos primeiros anos, década de 10, 20, 30, em dois ramos. Um no ramo científico e um no ramo geopolítico. No ramo geopolítico, para quem não sabe, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, fazem lá o acordo. A Alemanha, né, que foi tida como culpada da guerra, ela tem que assinar lá que ela não vai expandir seu território, que ela não vai aumentar seu armamento e tudo mais. Então tem toda uma série de restrições que são impostas à Alemanha. De princípio, a Alemanha até concorda com muitas coisas, e um país, nessa história toda do Projeto Manhattan de bomba atômica, tem um país, aliás, tem dois países que são fundamentais para essa história toda. Um deles é a Tchecoslováquia. O que é Tchecoslováquia, Sérgio? Você, que é um cara jovem aí, você não sabe o que é Tchecoslováquia. Mas você, que é mais antigo, vai saber. Tchecoslováquia é um país europeu que existiu, e nesse acordo todo que fizeram com a Alemanha, eles resolveram, a Alemanha falou assim, eu aceito, tá tudo bem, mas eu quero uma partezinha aqui da Tchecoslováquia, chamada de Sudetos. Por que a Alemanha queria aquilo ali? A Alemanha queria aquilo ali porque os Sudetos, eles tinham um desenvolvimento industrial muito grande, então ela poderia usar aquilo lá a favor dela para construir armamentos, embora ela não pudesse construir, mas ela quebrou esses tratados todos depois. E os Sudetos tinha muito, mas muito, de um elemento que agora... Eu já vi que o Alexander está aqui na live. Alexander, prepara para dar risada. Tinha um elemento muito importante na história toda, que é o tal do urânio, tá? Então a Tchecoslováquia, uma parte dela, o Sudeto, ele tinha ali muito urânio. E a Alemanha falou assim, galera, fica com tudo aí, eu só quero o Sudeto aqui. O Sudeto tem urânio, o Sudeto tem toda essa parte industrial. Urânio, ele mesmo. Beleza? Isso aí ficou para a Alemanha. Mas por que a Alemanha queria aquele urânio ali? Por que ela estava interessada naquilo? Muito bem, como eu falei, tinham duas coisas acontecendo no mundo. Uma revolução científica, uma revolução industrial. A gente estava ali no momento em que a revolução industrial estava ganhando, né? Quando termina a Primeira Guerra, também, para quem não sabe, essa aí eu não estava lá também não, porque eu não sou tão velho assim não. Mas a Primeira Guerra ela foi um marco na tecnologia de guerra. Foi a primeira vez que se usou metralhadora, né? Armas químicas, e avião chegou a ser usado ali na Primeira Guerra. Isso tudo depois foi muito desenvolvido, mas a Primeira Guerra foi um salto tecnológico muito grande para a humanidade. E só que tinha uma outra coisa acontecendo, que era a questão científica, principalmente numa área chamada de física, principalmente no conhecimento do tal do átomo. Então foi neste período aí, a gente pega final do século XIX, início do século XX, décadas de 10, 20 ali, o conhecimento dos físicos sobre o átomo estava ganhando assim proporções, a gente não pode falar gigantesca porque o átomo é microscópico, né? Mas estava assim numa proporção muito grande. E a gente tinha pessoas, físicos, muito importantes envolvidos nessa história toda de conhecer o átomo. O tratado lá, eu não falei o nome, né? Chama-se Tratado de Versalhes, é o tratado que foi assinado após a Primeira Guerra Mundial, aonde você teve toda essa divisão. Não deu certo porque a Alemanha acabou, né, expandindo, acabou se armando de novo, e aí até chegar na Segunda Guerra Mundial,
onde vai acontecer um monte de coisa que daqui a pouco nós vamos falar. Mas estava tendo toda essa corrida científica aí. O que estava acontecendo basicamente naquelas primeiras décadas do século XX? Então, a estrutura da matéria estava sendo conhecida, o modelo atômico estava sendo conhecido. Então, vamos lá. Uma coisa muito, muito importante que aconteceu, a gente já sabia que o átomo, né, existia, mas até então o átomo era uma coisa indivisível. Até 1932, quando... Aí os nomes, galera, eu vou falar vários nomes aqui errado, porque eu não sei a pronúncia correta. Infelizmente, são nomes complicados de falar. Eu já vi que a professora de inglês está aqui. Um salve aí, teacher. Tamo junto, hein? Mas vamos lá. James Chadwick. Em 1932, ele faz um dos maiores marcos dentro da física nuclear. Ele trabalhava no laboratório de Cavendish, na Universidade de Cambridge, e ele realizou uma série de experimentos que confirmaram a existência do nêutron. Olha só que interessante. Tá? Do nêutron. Lembrando que essa existência do nêutron, ela tinha sido proposta antes por ninguém mais, ninguém menos que Ernest Rutherford. Tá? Então, olha os nomes que eu vou falar. Tá? Olha os nomes que eu vou falar. O Chadwick, ele fez vários experimentos, né, bombardeando elementos leves, como berílio, com partículas alfa. Aliás, o berílio, galera, para quem também não sabe, o berílio, ele foi o elemento que foi tido como o elemento principal durante muito tempo nessa história. Só depois que surge quem? Urânio. Tá? Só depois que surge o urânio. Mas a descoberta do nêutron, ela foi muito importante para a física nuclear. Tá? Muito importante mesmo, beleza? Só que não foi só a descoberta do nêutron também não. Então, teve também o próton, né, que foi descoberto nessa época e tudo mais. E lá na Alemanha, o que aconteceu foi o seguinte, o Otto Hahn, e aí o nome desse aqui é um dos nomes mais difíceis de falar, Fritz Strassmann, em 1938, eles descobrem um negócio chamado fissão nuclear. Eles descobrem em dezembro de 38 que era possível quebrar um átomo no meio, e ao quebrar este átomo no meio, a quantidade de energia que você gerava era absurda. Era absurda. E foi com base nesse estudo do Otto Hahn e do Fritz Strassmann que começa toda esta parada aí. Eles descobrem a fissão nuclear, descobrem que é possível quebrar o átomo, quebrar um núcleo atômico, e nesse processo você produz muita energia, e eles descobrem, além de tudo isso, uma coisa muito importante. O que eles descobrem? Eles descobrem que o urânio seria esse elemento principal para você fazer tudo isso e não o berílio. Por quê? Porque vai entrar nessa conversa toda uma das coisas cruciais para que a gente possa entender o que acontecia com tudo isso, que é um negócio chamado reação em cadeia. E aí vocês vão ter que prestar um pouco de atenção, porque a tal da reação em cadeia, ela é um negócio muito importante, porém um pouco difícil de se entender. Então, a reação em cadeia é o seguinte. Os físicos descobriram que quando você bombardeava o núcleo, bombardeou o núcleo e quebrava aquele núcleo, as partículas que você gerava dele, tá? As partículas que você gerava dele poderiam acertar outros núcleos, quebrar aqueles outros núcleos, e este processo podia continuar assim infinitamente. Beleza? Foi isso que eles descobriram. Só que, para eu poder fazer isso acontecer, eu tenho que ter um átomo que eu tenha uma chance muito grande de, quando eu quebrar o núcleo dele, as outras partículas que sobrar acertem outro núcleo. Concorda comigo? Imagina que eu quebrei um núcleo. Então, vamos lá. A melhor analogia. Presta atenção. Cadê o Filipão? Cadê o Filipão aí?
para falar de analogia. A melhor analogia para isso, meus amigos, é um negócio chamado mesa de bilhar. Então, imagina que você tem a sua bola branca lá, certo? E você tem todas as bolas naquele triângulo. Você pega e bate a bola branca, ela bate naquele triângulo e espalha todas aquelas bolas, certo? Então, pode ser, imagina uma mesa de bilhar gigantesca, vai ter uma bolinha num canto, uma bolinha no outro, outra em outro. A chance de uma bolinha pegar na outra é muito pequena. Agora, imagina que eu dou uma tacada com a minha bola branca e, em vez de espalhar uma bolinha separada das outras, espalha grupinhos de bolinhas. A chance de uma bater na outra vai aumentar muito. E o urânio é esse elemento. Porque o urânio, quando você quebra ele, ele produz 3 a 4 outras partículas, né, que é libera os nêutrons, né, que a gente fala, e isso faz com que você possa acertar mais núcleos e assim você desencadeia todo esse processo chamado de reação em cadeia. Beleza? Isso é o que foi o fundamental para eles entenderem. E por que isso? Porque cada vez que você quebra o núcleo atômico com essas bolinhas aí que eu falei, nessa quebra, nessa fissão do núcleo atômico, você gera energia. Então, imagina que você quer gerar muita energia, certo? Então você atirou, bateu numa bolinha e gerou um pouquinho de energia. Agora imagina se eu pego, em vez de uma por vez, eu faço 4 de uma vez. E depois dessas 4 vão ser 8. E depois dessas 8 vão ser 16. E depois dessas 16 vão ser 32. Rapidamente, isso aí vai crescer numa PG, se não me engano, e rapidamente isso vai produzir uma grande quantidade de energia. Então, isso é o que a gente chama de reação em cadeia e que foi, talvez, uma das maiores descobertas para que todo este processo tomasse conta. Tá bom? Então, essa que é a ideia.